Pare e preste atenção. Nem tudo o que você vive hoje começou nesta vida. Existem dores que não nasceram aqui, encontros que não começaram agora e decisões que você não tomou conscientemente, mas que mesmo assim está cumprindo. E o mais surpreendente, isso não é castigo, é compromisso. Chico Xavier dizia que ninguém reencarna ao acaso e que antes de cada vida, nossa alma participa de um planejamento espiritual minucioso, acompanhado por mentores que nos amam e conhecem profundamente. É nesse momento, no chamado plano espiritual, que aceitamos passar por certas experiências, encontrar determinadas pessoas e até enfrentar desafios que na matéria vão parecer injustos ou inexplicáveis. E é sobre isso que vamos falar hoje. Você vai descobrir 5 sinais claros de que a sua alma fez um acordo antes de você nascer. Ao reconhecer esses sinais, a sua vida começa a fazer sentido em um nível que vai muito além do que os olhos podem ver. Se você quer compreender esses sinais e aprender com Chico Xavier como interpretar o seu próprio planejamento espiritual, já deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma revelação importante sobre a sua missão de vida. O primeiro sinal de que sua alma fez um acordo antes de nascer está na sua infância. Quando os primeiros anos da sua vida foram marcados por experiências profundas de dor, limitação, rejeição ou sensibilidade que não podem ser explicadas apenas pela genética ou pelo ambiente, isso pode ser parte de um compromisso assumido antes da reencarnação. Na visão espírita, a infância é um período em que a alma ainda está muito próxima do mundo espiritual e mantém uma sensibilidade ampliada. É por isso que muitas crianças têm intuições, sonhos marcantes, percepções de presenças espirituais ou um sentimento de não pertencer totalmente àquele lar. Chico Xavier, com a orientação de Emmanuel, explicava que essas condições, quando não são resultado de fatores materiais, podem ser escolhas do próprio espírito para acelerar seu aprendizado moral. Imagine uma criança que cresce com pais ausentes ou emocionalmente distantes, que enfrenta doenças sem causa aparente, ou que carrega desde cedo uma tendência à introspecção e uma percepção aguçada do invisível. Na maioria dos casos, não se trata de azar ou injustiça, trata-se de um ponto do acordo espiritual. Recomeçar a vida em condições que estimulem virtudes como resiliência, perdão, empatia e fé desde cedo. O Livro dos Espíritos, na questão 258, afirma que o espírito, na erraticidade, escolhe as provas que quer suportar na vida corporal. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Essa é uma das bases da doutrina. Antes de encarnar, aceitamos experiências que não vamos lembrar conscientemente, mas que, quando acontecem, tocam exatamente os pontos que precisamos desenvolver. E você? Já sentiu que parte da sua infância não foi apenas consequência das circunstâncias, mas tinha um peso ou uma lição maior? Escreva nos comentários. Eu reconheço o compromisso que minha alma assumiu e vamos criar uma corrente de consciência aqui. O segundo sinal é quando você encontra pessoas que parecem ter um papel definido na sua vida, mesmo que nunca as tenha visto antes. Alguns chegam para apoiar, outros para desafiar, outros para curar feridas antigas. Às vezes, é uma amizade que começa como se vocês se conhecessem há anos. Outras, é um conflito intenso com alguém que você mal conhece, mas que desperta reações emocionais fortes. Segundo Chico, esses não são encontros aleatórios, são reencontros. Almas que compartilharam histórias anteriores e que no plano espiritual aceitaram se reencontrar para continuar um aprendizado, reparar erros ou concluir missões interrompidas. Chico sempre dizia: ninguém cruza o nosso caminho por engano. Quando alguém provoca mudanças profundas, positivas ou dolorosas, é sinal de que essa presença foi permitida pelas leis divinas.
No planejamento reencarnatório, aceitamos nos aproximar dessas pessoas para que lições importantes sejam vividas em conjunto. Algumas dessas relações vêm carregadas de provas de paciência e perdão. Outras trazem apoio, incentivo e inspiração. Em todos os casos, existe um propósito. Reconhecer isso é essencial para não tratar encontros espiritualmente significativos como simples episódios emocionais. O terceiro sinal é a repetição de padrões de vida. Quando você percebe que, apesar de mudar de trabalho, cidade ou relacionamento, certas situações continuam acontecendo, é provável que esteja diante de um ponto do acordo espiritual que ainda não foi cumprido. A doutrina espírita nos ensina que quando resistimos a uma lição que nossa alma se propôs a aprender, a vida cria repetições para nos dar novas oportunidades de evolução. Chico explicava que esses ciclos não são castigo, são lembretes. Enquanto reagirmos da mesma forma, os cenários voltarão. Quando mudamos nossa postura, o padrão se dissolve. Pode ser o mesmo tipo de conflito nos relacionamentos, a mesma dificuldade financeira, a mesma sensação de não avançar. Tudo isso são convites à transformação. E aqui está um ponto-chave. Esses padrões só se repetem porque existe confiança de que você pode vencê-los. A seguir, vamos revelar os 2 últimos sinais, incluindo aquele que Chico Xavier considerava o mais transformador, e que para muitas pessoas se manifesta nos momentos mais dolorosos da vida. O quarto sinal de que sua alma fez um acordo antes de nascer é quando a vida parece desmoronar por completo, mas algo dentro de você insiste em permanecer de pé. São aqueles momentos em que tudo o que você construiu começa a ruir. Um relacionamento que acaba sem aviso, a perda de um emprego que parecia estável, uma crise de saúde, ou até mesmo a partida repentina de alguém que você amava profundamente. Para o olhar humano, isso pode ser interpretado como azar, injustiça ou abandono. Mas sob a ótica espiritual, Chico Xavier nos lembra que nada disso é aleatório. No planejamento reencarnatório, o espírito não aceita apenas reencontrar pessoas e enfrentar provas específicas. Ele também se permite ser despertado, se necessário, por crises profundas capazes de realinhar seu rumo. Essas situações não são castigos, são pontos de inflexão que nos obrigam a rever valores, prioridades e caminhos. Emmanuel, mentor de Chico, dizia que muitas vezes a vida retira o que nos prende para devolver o que nos liberta. E a verdade é que enquanto as coisas estão confortáveis, raramente paramos para refletir sobre o que viemos fazer aqui. A dor, embora difícil, tem o poder de romper ilusões e nos colocar frente a frente com a nossa essência. Um caso que Chico costumava relatar era o de uma mãe que, após perder o filho em um acidente, encontrou forças para fundar um grupo de apoio a outras famílias enlutadas. Ela dizia que nunca teria escolhido passar por aquilo, mas que, ao se lembrar do propósito de servir, encontrou sentido para continuar. Segundo Chico, essa transformação é justamente o que o plano espiritual espera quando permite que uma crise aconteça, não a destruição, mas o renascimento. O quarto sinal, portanto, é o colapso que revela força. Quando tudo à sua volta cai, mas o seu espírito permanece em pé, é porque dentro de você existe uma memória vibracional de que sua missão vai além das circunstâncias do momento. É como se a alma dissesse: você ainda não terminou. O quinto sinal é mais silencioso, mas igualmente poderoso. A presença constante de uma intuição, um chamado interno, um sentimento de que existe algo muito específico que você veio fazer nesta vida. Essa sensação pode surgir como uma inquietação, mesmo quando tudo parece estar bem, ou como uma certeza súbita diante de situações, pessoas ou lugares. Chico Xavier explicava que esse é o eco do compromisso espiritual que a alma fez antes de nascer.
Mesmo sem lembrar conscientemente dos detalhes do planejamento, essa impressão persiste e nos acompanha. Pode se manifestar no desejo de trabalhar com algo que beneficie outras pessoas, no impulso de estudar sobre espiritualidade, ou até no cuidado dedicado a familiares. E aqui está um detalhe importante. Ignorar esse chamado, segundo Chico, pode gerar um vazio difícil de preencher, porque no fundo a alma sabe que está desviada do que veio realizar. Por outro lado, seguir esse chamado, mesmo sem entender exatamente onde ele vai levar, traz uma paz que não depende das circunstâncias externas. Para fortalecer essa ligação com o compromisso assumido, Chico recomendava 3 atitudes. Primeiro, oração diária, pedindo clareza e disposição para cumprir a missão. Segundo, serviço ao próximo, pois ajudar os outros mantém nossa sintonia elevada. Terceiro, estudo constante para ampliar a compreensão das leis espirituais e entender melhor o próprio caminho. Ele dizia: a vida começa a se alinhar quando a alma decide cooperar com o plano que ela mesma ajudou a criar. Isso significa que você não é apenas um espectador da sua história, você é coautor. E agora eu quero saber de você, desses 5 sinais, qual foi o que mais tocou o seu coração? Foi a infância marcante, os reencontros inexplicáveis, os padrões repetitivos, o colapso que despertou ou a intuição que não cessa? Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Quando dividimos nossas histórias, criamos uma corrente de lucidez que pode ajudar outros a reconhecerem os próprios sinais. Reconhecer que sua vida tem um roteiro invisível não é um convite à passividade, mas à ação consciente. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar a seguir. Como viver de forma coerente com esse acordo e transformar cada sinal em combustível para a evolução espiritual. Quando passamos a identificar os sinais do acordo espiritual que nossa alma fez antes de nascer, algo muito importante começa a mudar: a forma como olhamos para nós mesmos e para a vida. Situações que antes pareciam absurdas, injustas ou completamente sem sentido passam a se encaixar em um quadro maior, como peças de um quebra-cabeça que pouco a pouco revelam uma imagem de propósito. Chico Xavier dizia que a vida, vista apenas de perto, pode parecer confusa, mas quando olhada à distância, mostra um desenho perfeito. Essa distância não é física, é espiritual. É quando conseguimos sair do imediatismo da dor e da pressa para enxergar o cenário com os olhos da alma. E aqui está o ponto mais poderoso: reconhecer os sinais não é suficiente. É preciso agir de forma coerente com eles. Uma coisa é entender que sua infância teve lições específicas, outra é usá-las como força para ajudar outros. Uma coisa é perceber que determinados reencontros têm carga espiritual, outra é aprender a lidar com eles com maturidade e amor. Uma coisa é identificar padrões repetitivos, outra é tomar atitudes diferentes para que eles não voltem. O primeiro passo para viver em coerência com o acordo espiritual é aceitar a sua história sem ressentimento. Isso não significa romantizar traumas ou minimizar dores. Significa reconhecer que, em algum nível, sua alma escolheu enfrentar certas situações para desenvolver virtudes específicas. Emmanuel, mentor de Chico, explicava que o ressentimento mantém a alma presa ao ponto em que a feriram. O perdão a liberta para avançar. Aceitar não é se conformar, é se libertar. É olhar para a própria trajetória e dizer: se eu passei por isso, é porque minha alma sabia que poderia aprender e crescer com isso. Eu não sou só o que aconteceu comigo, eu sou o que decido fazer com o que aconteceu. O segundo passo é agir para cumprir o que você veio realizar. Isso começa com atitudes simples, mas consistentes. Chico sempre recomendava a oração diária, de preferência 2 vezes ao dia, ao amanhecer e antes de dormir. Ele dizia que a prece é como uma chave que abre e fecha as portas do nosso campo espiritual,
permitindo a entrada de inspirações elevadas e bloqueando influências negativas. Outra prática essencial é o Evangelho no lar, que Chico considerava uma das formas mais eficazes de harmonizar o ambiente doméstico. Quando feito regularmente, com sinceridade e estudo, cria uma espécie de zona de luz que protege e inspira todos que vivem ali. Mas talvez a prática mais transformadora seja o serviço ao próximo. Chico nos lembrava que a caridade é o exercício do amor e que quando ajudamos alguém, estamos, na verdade, cooperando com nosso próprio crescimento. Servir não precisa ser algo grandioso. Pode ser ouvir alguém com paciência, doar um alimento, oferecer uma palavra de esperança. A vibração gerada por essas atitudes fortalece o espírito para cumprir seu compromisso. O terceiro passo é vigiar os pensamentos e emoções. Parece simples, mas é um dos maiores desafios. A vigilância não é para viver com medo, mas para manter clareza. Chico dizia que o pensamento é um ímã e que aquilo em que nos concentramos tende a se expandir. Se alimentamos raiva, ressentimento ou pessimismo, atraímos situações que reforçam essas emoções. Se cultivamos gratidão, esperança e confiança, atraímos experiências que sustentam esse estado. Um exemplo que Chico contava era de uma senhora que, após reconhecer padrões repetitivos em sua vida, decidiu mudar sua forma de reagir. Ao invés de reclamar quando algo dava errado, ela passou a perguntar: o que posso aprender com isso agora? Pouco a pouco, as situações começaram a se transformar. Segundo Chico, isso acontece porque, quando a lição é aprendida, a prova perde a função de se repetir. O quarto passo é abrir-se para o aprendizado contínuo. Isso significa estudar as leis espirituais, conhecer a doutrina espírita, ler obras edificantes e se manter em contato com pessoas e ambientes que elevam a vibração. Emmanuel dizia que a ignorância espiritual é como caminhar em um campo minado de olhos vendados. O estudo e o conhecimento retiram a venda e mostram o caminho mais seguro. O quinto passo, e talvez o mais profundo, é respeitar o tempo das coisas. No plano espiritual, existe um entendimento claro de que cada prova e cada encontro tem um momento certo para acontecer. Mas aqui na Terra, nossa ansiedade pode nos fazer tentar apressar processos ou fugir de lições antes que sejam completadas. Chico explicava que o tempo de Deus é o tempo da maturidade da alma. Isso significa que, às vezes, uma situação permanece porque ainda estamos extraindo dela algo importante. E como saber se estamos realmente vivendo de acordo com o nosso acordo espiritual? Chico sugeria observar 2 indicadores: a paz interior e a utilidade da vida. Se mesmo em meio a dificuldades, você sente que está no caminho certo e percebe que de alguma forma sua existência está sendo útil para outros, é sinal de que está alinhado com o que veio fazer. Outro ponto que Chico reforçava era o de orar pelos envolvidos no nosso acordo espiritual. Isso inclui familiares, amigos, mas também pessoas com as quais temos conflitos. Ele dizia que ao orar por alguém, criamos uma ponte de luz que beneficia ambas as almas, acelerando o cumprimento das lições que temos juntas. E aqui cabe lembrar, nem sempre veremos nesta vida todos os frutos do nosso esforço. Às vezes, o simples fato de manter uma postura coerente já é a semente que vai germinar em outra etapa da existência. Chico nos confortava dizendo: nenhum gesto de amor se perde, ele sempre encontra o destino para o qual foi criado. Portanto, se você reconheceu os sinais do acordo que sua alma fez, não se preocupe em resolver tudo de uma vez. Comece pelo que está ao seu alcance hoje. Uma palavra de perdão, um gesto de bondade, um momento de oração. Esses são os tijolos que constroem a estrada do seu propósito. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Desde o seu nascimento
e até antes dele, há mentores espirituais acompanhando seus passos, inspirando, protegendo e, às vezes, permitindo certas dificuldades para que você cresça. A confiança nessa presença amiga é fundamental para atravessar as provas com coragem. Se este conteúdo trouxe clareza ou tocou algo profundo em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas próximas mensagens. Na descrição, você encontrará links para obras de Chico Xavier que ampliam esse conhecimento e também o nosso Pix, caso queira apoiar esse trabalho. Cada gesto de apoio mantém viva essa corrente de luz. Agradecemos de coração a cada inscrito, a cada comentário, a cada compartilhamento. Juntos, estamos formando uma comunidade de almas que escolhem viver com mais consciência e verdade. E leve consigo esta frase de Chico Xavier: o compromisso da alma é com a própria luz. Não importa quantas vezes se desvie, sempre haverá um caminho de volta para ela. Até breve.